Pessoal, a penitenciária ela é feita para quem está cumprindo pena de reclusão em regime fechado. Colônia agrícola industrial similar, regime semiaberto. Casa de albergar destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Centro de observação, realizar-se-ão exames gerais criminológicos. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico aos inimputáveis e semi-imputáveis portadores de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto e retardado. Cadeia pública, recolhimento de presos provisórios. Então lembrar, pessoal, né? Penitenciária, pena de reclusão em regime fechado. Colônia agrícola industrial similar, regime semiaberto. Casa de albergado, destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Cadeia pública, presos provisórios, né? Recolhimento de presos provisórios. Pessoal, tem artigos que são decoreba. Então esse aqui mesmo é um decoreba. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 79. Incumbe também ao patronato orientar os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de alimentação de fim de semana, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Temos que decorar isso aí. Vamos ler de novo. Ó. Artigo 79. Incumbe também ao patronato orientar os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e do livramento condicional. Pessoal, veja outro artigo aqui, decoreba, que cai nas provas, que cai essa lei, né? Lei de execuções penais, que é o artigo 112. Vamos ler aqui, né? Onde fala: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Ó. Primeiro aqui, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% de pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Né? O primeiro, né, que é 16, é se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência. O segundo aqui, que é 20%, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência. O de cima, ele é cometido, não é reincidente, né? Ele foi cometido primeira vez. Ficar e é sem violência. Aí o de 20%, a pena, se ele for reincidente sem violência. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui é primário, mas com violência. Para 25. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. 40%. 50% da pena se o apenado for. Deixa eu ver aqui o restante. 50% da pena se o apenado for a. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou
condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tem que decorar isso aí, pessoal. Vamos ver aqui mais simplificado, ó. 16% da pena ele vai ter que cumprir se primário sem violência. 16. 25% primário com violência. 20% reincidente sem violência. 30% reincidente com violência. 40% primário com violência. Não, primário de crime hediondo, 40%. 50% primário, crime hediondo, mas resultado morte ou milícia. 60% reincidente em crime hediondo. 70% reincidente, crime hediondo, mas resultado morte. Decorar isso aí, pessoal. 16% se for primário sem violência. 25% primário com violência. 20% reincidente sem violência. 30% reincidente com violência. 40% primário de crime hediondo. 50% primário, crime hediondo, com resultado morte ou se for com milícia privada. 60% reincidente em crime hediondo. 70% reincidente, crime hediondo, mas com resultado morte. Vou fazer essa questão aqui, pessoal. Com base na redação atual do artigo 112 da Lei número 7.210 de 1984, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, para ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí tem aqui, né? Você colocar dentro desse parênteses aqui. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Com violência ou grave ameaça, pessoal, 25%, então é 3. Né? Para você já ver, elimina isso aqui, isso aqui. Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, reincidente é o 20, né? Então é o 4. Tá vendo? Os dois aqui tem um 4. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado CIF primário, é 40%. Então é 2. Então aqui você já sabe que é B. Né? Vamos ver um aqui. Se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa é 30. Então, a letra B. Tem que decorar, pessoal, que isso aí cai em concurso, ó. Só 62,36% acertaram.